Qual que é o assunto desse vídeo? Eu quero trazer um exemplo bem simples de uma aplicação da análise vertical, mas a aplicação da análise vertical diferente do vídeo anterior, que foi no balanço patrimonial. Hoje eu quero fazer isso na demonstração de resultado de exercício, que é uma demonstração contábil, né? Assim como o balanço patrimonial, que evidencia o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa. A demonstração de resultado, ela evidencia as receitas e as despesas e o resultado, né? Se a empresa apresentou prejuízo, lucro, resultado positivo, resultado negativo, enfim. E a análise vertical, como eu já tratei em vídeos anteriores, é uma das técnicas de análise apresentadas neste livro aqui. Análise das demonstrações contábeis, do José Carlos Marion, e é este livro que está me ajudando a construir esse tipo de conteúdo aqui no canal. E nós vimos que são 4 técnicas de análise básica que ele coloca no livro. A primeira é indicadores financeiros e econômicos, a segunda é análise horizontal e vertical, a terceira é a taxa de retorno sobre investimento, e a quarta é a análise de outras demonstrações em paralelo, né? E aí, análise vertical... análise vertical é quando fazemos a divisão de uma grandeza por outra e os nossos olhos leem no sentido vertical. Daí chamarmos de análise vertical, coisa que eu vou tentar explicar neste vídeo com um exemplo, para ficar um pouco mais claro. Bom, na verdade a própria palavra já demonstra isso, né? Análise vertical é nessa direção, e análise horizontal é quando você faz uma análise de uma demonstração, seja qual for ela, horizontalmente daqueles dados apresentados ali. Bom, mas então vamos ao exemplo do vídeo baseado na demonstração do resultado do exercício. Lembrando que neste caso aqui, neste exemplo, o total de vendas é igual ao 100%, ele que é a base de comparação. Então sempre que você pegar uma demonstração de resultado e quiser fazer uma análise vertical dentro do próprio período, então o total de vendas que é o valor 100%, porque essas análises, tanto vertical e horizontal, geralmente se faz, ou sempre se faz, usando uma divisão, né? Então é uma proporção, usando valores percentuais de proporção. No vídeo anterior, quando eu tratei de balanço patrimonial, eu mostrei que naquele caso era o total do ativo que era igual a 100%. Então você tem o balanço patrimonial, em que ali é evidenciado o ativo circulante. Nesse caso o exemplo foi apenas do ativo, né? Então o ativo circulante, o ativo circulante e não circulante, quando somados você tem o total do ativo. E ali você tinha contas por período. Vamos supor aqui o disponível naquele vídeo, né? O disponível, supondo que fosse 800, aqui como é o exemplo, dividido pelo total do ativo, que é 11.000. Então aí você tem uma proporção do quanto que o disponível, que é a soma de caixa e banco, quanto que isso representa no total do ativo. Já a demonstração de resultado do exercício, como eu disse, é o total de vendas que é igual a 100%, então já não é o total do ativo, é o total de vendas, que é a primeira linha, pode ser, na verdade, uma das primeiras ou a primeira linha ali da demonstração de resultado do exercício. Neste caso aqui, eu agora vou começar então a mostrar como que funciona isso baseado nesse total de vendas. Deixa eu primeiro tentar mostrar no livro isso aqui antes de explicar cada parte aqui. Tá aparecendo aí? Se eu editasse o vídeo, eu ia deixar aqui na tela o tempo todo, mas como eu não edito, né? Então você tem... Isso é uma estrutura básica de demonstração de resultado de exercício. Demonstração de resultado de exercício, receita, custo do produto vendido, lucro bruto, enfim, coisas que eu vou mencionar agora. Então vamos lá. Receita operacional, aqui ele está dando um exemplo de 10.000, e isso equivale a 100%. O custo de produto vendido, nesse caso, todo o custo que envolve produzir, que envolveu, né, para se produzir, para existir essa receita, precisou de um custo. Tá? Tem vídeo de contabilidade básica que eu vou tratar aos poucos sobre essa demonstração. Mas aqui, a grosso modo, CPV, custo de produto vendido, 4.000. Então, qual que é a análise vertical que se faz aqui? Vamos supor que aqui seja valores referentes a um ano, 2020, sei lá, alguma coisa assim. Então, você basicamente faz a divisão. Vou até abrir a calculadora aqui. Você basicamente faz essa divisão de 4.000 por 10.000 vezes 100, né? Para saber o valor absoluto. 40%. Então, com base numa análise vertical, a gente consegue descobrir que o custo do produto vendido dessa empresa, para um faturamento de 10.000 reais,
ou 10 mil dinheiros, em torno de 40% significa apenas o custo do produto, somente isso, 40%, 40%. Então, são coisas desse tipo que já ajudam numa análise, sabe? Tá, então a próxima linha aqui trata do lucro bruto. O lucro bruto é 10 mil menos o 4 mil de custo do produto vendido. Logo, nós temos um lucro bruto de 6 mil. E aí você pode novamente fazer a análise vertical disso. Observando esse valor de 6 mil dividido pelos 10 mil. Então, 60% de tudo que a empresa faturou, menos o seu custo, né, é referente a lucro bruto. Depois disso, nós temos uma próxima linha que se chama despesas operacionais. E essas despesas operacionais, que já se chamam operacionais justamente porque são desembolsos que têm a ver com a produção em si da empresa ou com a operação em si, né, da empresa, mas que não chegam a ser custos, e aí ela se desdobra. Essas despesas operacionais são algumas de vendas administrativas, financeiras receitas financeiras, dividendos recebidos. E aí, cada linha dessa compõe o total, né, das despesas operacionais. Mas se você quiser saber o quanto que cada uma dessas despesas operacionais equivale ao total de receita, é o mesmo procedimento. Então, veja qual que é esse valor da despesa e faça a divisão pela receita operacional, então você saberá qual é o percentual. Na sequência, depois de despesas operacionais, nós temos lucro operacional. Lucro operacional, aí já é a receita operacional, menos o custo operacional, que você chega no resultado do lucro bruto, menos as despesas operacionais totais, aí você chega no lucro operacional. Então a divisão é feita da mesma maneira. Nesse caso do exemplo, são 3.700, deixa eu zerar aqui, 3.700, feita a divisão pelo total da receita. Então 37%. Essa empresa apresentou na sua demonstração de resultado 37% de lucro operacional. E aí, já quase finalizando esse exemplo de hoje, na próxima linha nós temos outras despesas operacionais, que é mais uma despesa. Aqui é o valor de R$1.000, você pode dividir por 10 mil, você vai encontrar o valor de 10%. Lucro antes do imposto de renda e contribuição social, também 2.700, porque você tem o lucro operacional menos outras despesas operacionais, chegando, portanto, ao lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Depois disso é feito o cálculo de provisão para o imposto de renda e contribuição social no valor de 288, chegando finalmente ao lucro líquido de 2.412. E é isso aqui, talvez uma das informações, na verdade a empresa existe para isso, né, para que ela consiga lucro. Se uma empresa não alcança o lucro, ela nem tem razão de existir, ela vai provavelmente fechar, a não ser que seja uma empresa sem fins lucrativos ou coisa desse tipo. Mas nesse caso aqui é uma empresa com fins lucrativos porque apresenta lucro. Bom, o lucro líquido aqui é de 2.412. Então, 2.412 feita a divisão pelo total de receita, que é a nossa base. Temos o percentual de 0,24 multiplicado por 100, né? Para sair do decimal e colocar em outra unidade. Então dá 24%. Nesse caso, nesse exemplo do vídeo de hoje, chegamos à conclusão que o lucro líquido dessa empresa, feito todos os cálculos, todos os descontos de custo do produto vendido, de todas as despesas, de todos os impostos e tudo mais, a empresa ficou ou conseguiu um lucro líquido, sei lá, em 2020, de 2.412, ou seja, 24% de lucro naquele período. Beleza? Então essa foi a ideia geral do vídeo de hoje, para a gente entender o que é essa análise vertical. Lembrando, estou aqui pegando o ano base para exemplificar 2020. Então é feito exatamente nessa direção, como diz a palavra, análise vertical. Então você pega uma demonstração contábil e vai verificando linha a linha, conforme o ano, fazendo essa comparação entre aquele valor daquela conta contábil em relação a receita, para você ter uma ideia. E isso aqui pode ser interessante quando você descobre qual que é o objetivo principal disso aqui, no fundo, é você descobrir o quanto que você tem de despesa ou de cada linha da demonstração de resultado em relação à venda, em relação ao seu total de faturamento, porque assim você tem uma noção, puxa vida, nossa, eu tenho 15% que eu gastei só com vendas. Será que isso é muito? Se isso é pouco? Uma coisa a se pensar, por isso que nós estamos tratando da playlist de contabilidade gerencial. Puxa vida, eu tenho 20% de todo o meu faturamento referente à despesa administrativa. R$300 eu tive de referente a
despesas financeiras negativas nesse caso, né? Então, são coisas para se pensar e que ajuda a gerenciar a empresa. E principalmente se você consegue comparar os períodos, supondo que no próximo ano você faça a mesma comparação e que ao invés de você ter 1.500 de despesa com venda, ou seja, 15%, isso suba, sei lá, para 20%. Puxa vida, aumentou, né? A despesa com venda subiu, mas a receita também, supondo que ela tenha subido para 15 mil. Ou seja, de um ano para o outro você resolveu fazer um investimento, né, em despesa com venda e isso surtiu efeito. Bom, esse foi o vídeo de hoje, resumindo isso aqui, para a gente ter uma ideia do que é essa análise vertical. No próximo vídeo eu quero tratar sobre, vamos ver, mais um exercício para a gente pensar um pouco mais sobre essas análises, mas aqui num contexto geral, de um modo geral, um outro exercício, beleza? Valeu, até semana que vem. Dá uma olhada no último vídeo que eu gravei aqui no canal, com um exemplo também de uma análise vertical, mas no balanço patrimonial.